com mais um Fortaleza Cast quentinho, com assuntos muito interessantes, diretamente para você, torcedor tricolor, que eu sei que fica aguardando. Já sexta-feira chegou, cadê o episódio novo do Fortaleza Cast? Eu sei porque vocês mandam mensagem para mim, mandam mensagem nos programas e cheguei, tá? Com o Fortaleza Cast, vocês sabem que eu nunca vou deixar vocês na mão. E o assunto de hoje já é um assunto mais quente, é de bola rolando. Vamos falar sobre esse momento do Fortaleza no Campeonato Cearense. Qual é o grande objetivo do tricolor do PC nesse primeiro semestre? O hexacampeonato inédito. E o tricolor já fez aí, já demonstrou algumas coisas que a gente pode debater nessa primeira fase do Campeonato Cearense. Vai encerrar diante do Ceará no Grande Clássico Rei, na quinta rodada, né, da primeira fase. E a gente vai debater um pouquinho o que é que o Fortaleza já entregou durante esse período, essas 4 primeiras rodadas que antecedem o Clássico Rei. E, claro, também já trazer um pouquinho da expectativa para esse grande jogo. É o primeiro Clássico Rei do ano. O torcedor já fica ansioso. A gente sabe que muda o clima na cidade, muda tudo. Pra gente aqui também é um jogo diferente, importante. Por isso que o tema não poderia ser diferente. Já faltando uma semana, meus grandes convidados, para o Clássico Rei. E a gente já fica na expectativa. Estou aqui hoje com o João Bandeira, E aí? que sempre entrega muita história, muitas polêmicas, muito ele não vem a entretenimento. Ele não vem a passeio, Para. entendeu? Ele não vem a passeio. No nosso sincerão aqui, o João Bandeira sempre dá Tem algo, baile, ele sempre vê o craque do jogo, discordem ou concordem, não tem jeito, entendeu? Ô, Matinho, tô lisonjeado, viu, com uma abertura dessa. Tô até pensando aqui em se eu não corresponder, meu Deus, o que eu vou fazer. Não, tá? mas você sempre corresponde, você não precisa nem Obrigado, ficar obrigado. preocupado, João Bandeira. Show de E bola. Breno Rebouças, às vezes, também dá uma... Ai, sim. Ele entrega, assim, ele não é tão polêmico quanto você. Não, nem tanto. para Não, com mas isso. ele às vezes pega um azil interessante e eu tô esperando que hoje ele faça isso também. Não, Brenão? Tudo bem, Bandeira e Breno, obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Fortaleza Cast de hoje para falar de Campeonato Cearense, já falando também de Clássico Rei. É um momento já tenso na temporada logo no começo. Poxa, eu tinha certeza que a gente tinha vindo falar de carnaval. Não. Estudei Passou, sobre Não, várias não, coisas não. de carnaval. Isso aí já passou. Não passou não, né? Matinho, gente? prazerzão, viu? Tá aqui com você. É sempre bom estar aqui no Fortaleza interessante, Cast. né? Cada episódio, quando eu não participo, eu sou um ouvinte assíduo. Ah, né? muito Boto bem. no meu tocador de podcast ali, que eu vou falar pra não fazer Aí propaganda. quando É. ele participa, ele faz as filhas escutarem, Aí- todo mundo aí, escutar. Claro, as Geral bandeirinhas, tem que já ouvir. sabem tudo. Aí geral tem que ouvir mesmo quando eu participo. Mas é isso, é um início de temporada que já não tem muito tempo a perder. O Fortaleza larga na frente, acho que em relação aos seus adversários, porque já tem um time consolidado, você já tem um esquema tático muito definido pelo Vojvoda, a manutenção da comissão técnica, boa parte desse elenco continua. Então, assim, nesse início de temporada, já com a pressão que você vai ter, já um Clássico Rei no próximo dia 17, o Fortaleza, teoricamente, teria vantagem, porque você já tem um trabalho consolidado, um trabalho que já foi muito bem construído ao longo de 2023. Então, dava a impressão que não ia ter tantos problemas nesse início de campeonato cearense. Porém, a gente vai debater aqui, as rodadas se mostraram diferentes e o Fortaleza começa a ter seus problemas a serem resolvidos de forma mais rápida, né? Eu já queria trazer aqui no início um quadro geral da opinião de vocês. Foi um bom começo? Foi um começo razoável? Foi um ótimo começo de campeonato cearense? O que é que se fosse pra colocar numa escala, que nem aquelas pesquisas que a gente Uhum. responde, tipo, regular, muito bom, bom, extraordinário, ruim, muito ruim. Como que vocês analisam num quadro de maneira geral, agora sem até se aprofundar muito, esse início de temporada do Fortaleza no campeonato cearense? Eu acho que o Fortaleza tem feito, Marta, o que ele faz, tem feito nos últimos anos quando começa a temporada. A gente sabe que o Vojvoda gosta muito de gerar elenco, gosta de testar algumas formações, testar peças. A gente só começa a ver um Fortaleza repetir a escalação lá para o meio do ano. Ele utiliza muito esses jogos do estadual e da Copa do Nordeste para observar formações diferentes, para fazer combinações, para colocar peças novas que chegaram, para ver como elas se adaptam ao time. Muito porque o Fortaleza hoje está num nível técnico de um time de Série A que está há 5 anos aí na Série A, vai para o seu 6º ano, então ele sabe que a diferença técnica para a maioria dos adversários ela é muito grande.
No estadual, acontece muito isso. Na primeira fase da Copa do Nordeste, acontece muito isso. Esse ano tem uma Copa do Nordeste que, se não me falha a memória, tem a menor quantidade de clubes envolvendo Série A e Série B dos últimos tempos. Então ele sabe que ele encontra muitos jogos onde o Fortaleza, em tese, é bastante favorito. E isso o deixa confortável para fazer esses giros de elenco. Claro que tem algumas partidas que são diferentes. Quando o Fortaleza, por exemplo, enfrenta o Ceará no Clássico Rei, é um jogo diferente. Quando você vai para as decisões de competição, quando você pega um Sport, um Bahia. Então existem essas partidas que são assim. Mas na maioria, o Fortaleza é um time que ele tem um amplo favoritismo pelo nível que ele está hoje, pelo elenco que ele tem. E como o Vojvoda conhece muito bem o elenco que ele tem, ele aproveita para fazer ou combinações ou para testar quem chegou. Esse ano, a questão é que esse ano o Fortaleza não trouxe muitas peças. As peças Uhum. que chegaram não foram uma quantidade muito excessiva, porque o time já tinha um elenco Uma com um base. contrato muito longo, com contratos muito extensos. E é tanto que a gente olha para o time hoje, a gente vê quem das novidades se destacando? Mais o Moisés, né? O Luquinhas ainda não se encaixou. A gente vê que o Tomás Cardona fez 2 jogos, mas eu ainda não consigo dizer que ele está à frente do Tite. Sabe, as peças que vieram para o Fortaleza, que chegaram, elas ainda não se estabeleceram de fato, com exceção do Moisés, que já conhecia o trabalho do Vojvoda, que chegou, botou a camisa e tá rendendo lá, e para mim é um titular do Fortaleza. Então eu acho muito natural que ele faça isso. E acho que os resultados estão vindo, e estão vindo, na maioria das vezes, com boas performances. A gente tem 2 performances que não foram boas nos últimos 2 jogos, contra o América e contra o Ferroviário. 2 times que souberam esperar se fechar, mas essa tônica de você enfrentar times que se fecham e o Fortaleza tem dificuldade, ela não é de agora também. O Vojvoda, desde que ele chegou, ele tem muito repertório, é um time muito ofensivo, muito intenso, mas que sempre tem dificuldade quando enfrenta times que ficam ali atrás se resguardando. Você pode ver, Uhum. pode pegar durante toda a trajetória do Vojvoda. O Fortaleza tem dificuldade de passar por cadeados, né? Ele é um time que ele joga muito mais quando ele é atacado. Atacar o Fortaleza do Vojvoda não é bom negócio. Se você ataca, ele consegue rapidamente achar soluções e num contra-ataque rápido ali, numa transição rápida, chegar e conseguir as suas oportunidades mais claras de gol. Mas quando ele pega times fechados, geralmente os jogos são assim. O Vojvoda mesmo destaca, né? Então, assim, às vezes falta uma jogada mais individual, às vezes falta alguma coisa para que o Fortaleza quebre esses times que jogam com linhas muito aproximadas, que ficam muito atrás. O Ferroviário e o América de Natal, o Fortaleza estava com o time todo no campo de ataque. Os zagueiros estavam todos lá na frente, né? Passando a linha do meio-campo para frente. E o Fortaleza sempre tem esse trabalho. Mas eu acho que, no geral, é um começo de temporada muito parecido com os demais, onde algumas vezes a performance não é aquela que o torcedor quer, mas ele entrega os resultados. Tanto é que até agora não perdeu para ninguém. Eu acho o seguinte, só complementando, e aí me permita algumas observações, Breno. Claro. O grande lance do Fortaleza para o início da temporada, e respondendo o que a Marta falou, é ótimo, é regular. Eu acho que é porque o início do Campeonato Cearense foi algo tão avassalador, ele ganhou sem problemas do Horizonte, ganhou sem problemas do Barbalha, que até eu lembro que após o jogo do Barbalha eu comentei, o Fortaleza está fazendo parecer muito fácil esse campeonato. O Fortaleza está vencendo sem dificuldades. E aí você teve nesses 2 jogos os talentos individuais muito acima da média. Você teve o Kevin que explodiu aos nossos olhos, né? Sim. Um garoto que arrebentou nos 2 primeiros jogos, cresceu muito. Você teve um ataque muito eficiente, né? Com o Galhardo voltando a marcar gol, Marinho participando, com o Lucero sempre presente, sempre finalizando. Ou seja, o Moisés. próprio Moisés, exatamente, o Moisés que veio, que todo mundo dizia, pô, nem parece que o Moisés saiu, se encaixou. Só um pequeno ponto, você citou no Horizonte, mas no Horizonte foi até o segundo tempo e o Fortaleza, o Fortaleza consegue marcar no final do segundo tempo, mas ele precisou até de um gol contra para conseguir. Então não foi tão simples, né? Os gols saíram no segundo tempo. Não, O eu acho Horizonte que não foi no segundo tempo, acho que terminou 0-0 o primeiro tempo, exatamente. se O não me Horizonte se engano. fechou bem no primeiro tempo e o Fortaleza teve uma certa dificuldade até conseguir o primeiro gol, Que que foi foi um gol contra. contra. Mas aí entra no fato que eu ia chegar dos destaques individuais, Sim, sim. entendeu? Você teve naquele jogo, principalmente o Kevin, que entrou muito bem, fez o segundo gol, e aí todo mundo começou a olhar com olhos ainda mais, uma lupa ainda maior pelo talento do rapaz. Você teve outros jogadores que a gente citou aqui, o Moisés, Lucero, Galhardo. Enfim, esses talentos individuais brilharam nas 2 primeiras rodadas. Aí o que que a gente viu? Na sequência, Acho que um contra o time. Iguatu também foi. Verdade, Teve tinha esse. esquecido até do É, Iguatu. Jogou sem problema contra o Iguatu. E aí você vê nos últimos 2 jogos, você faz esse recorte com a América de Natal e contra o Ferroviário na última rodada do Cearense. Isso me preocupa, não pelo modelo de você rodar o elenco,
de você testar outras peças, de peças que estavam pouco utilizadas entrarem. Isso faz parte do início de temporada. O torcedor tem que entender que realmente é um processo de dar ritmo ao elenco. O que me preocupa, que eu acho que acende um sinal de alerta ao Fortaleza, é essa oscilação de todo mundo para baixo, porque todos os talentos individuais que todo mundo esperava renderam muito pouco. O Marinho rendeu muito ruim contra o América, rendeu ruim quando entrou contra o Ferroviário. O Lucero, eu acho que é um ponto um pouco fora da curva, mas o Moisés não conseguiu render, o Pikachu não rendeu, o Cardona que entrou também não rendeu. Então, assim, a gente está falando no início da temporada, apenas está começando. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 9 de fevereiro, ou seja, algo que ainda, muita coisa ainda vai rolar, mas eu acho que é muito isso. A gente tinha ano passado um meio de campo de quando o Caio Alexandre caiu um pouco, o time caiu junto com ele. Quando o Caio Alexandre estava bem, todo mundo rendia bem. Mas no ataque, quando o Lucero estava bem, você tinha o Pikachu que estava resolvendo em alguns momentos. Nesses 2 últimos jogos, todos caíram iguais. Então eu acho que é isso que fica o sinal de alerta. Peraí, alguém tem que render, porque se todo mundo resolver não render nesse início, vem um clássico rei aí que pode representar muito pro Fortaleza, porque tá em risco até essa primeira vaga no seu grupo, né? E é um jogo a É, mais, é isso que o Fortaleza tenta evitar. Então é algo que eu a acho que todo mundo gente tem que render igual. A gente vai se aprofundar mais nessa parte da situação da tabela também mais pra frente, mas nesse início eu queria só mesmo esse quadro geral de vocês e responder a pergunta. Cadê a pergunta da enquete? Eu acho que Bom, muito bom, regular, é um ruim ou começo muito ruim? bom. Eu vou colocar bom, porque se a gente fizer um recorte aí, eu esperava o muito bom. Eu vim aqui pra gravar. Sim, Se você tivesse marcado comigo no início do campeonato pra gente vir aqui gravar, eu diria, pô, não, o Fortaleza vai chegar bem, muito bom. Porque se você parar pra pensar, você tem 4 jogos no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, o time vai estar voando. Mas eu acho que é só bom. Bom por esse início, bom porque tem realmente que rodar, mas eu acho que o Fortaleza ficou devendo. Esses últimos 2 jogos ficou devendo muito. Eu também acho que ele é bom e para no bom mesmo, porque dentro de você ter uma pré-temporada de 10 dias, você gerar elenco e você conseguir chegar até aqui, mesmo que você tenha uma diferença técnica para os demais, mas sem ter perdido nenhuma partida, mantendo a sua liderança até o momento do grupo, no Cearense, fazendo uma virada na Copa do Nordeste, que foi uma coisa que o Fortaleza no passado quase que não sim. consegue fazer. Acho que conseguiu uma virada em toda a temporada e E foi lá em outubro. lá em outubro, então, eu acho que ele é bom, especialmente porque o Fortaleza se apresentou dia 10 e 10 dias depois ele estava em campo. O Fortaleza faz uma pré-temporada meio que já valendo pontos. Então é por isso que é bom. Mas existem algumas coisas assim que podem ali deixar um alertazinho piscando. E se for para destacar, falando de recorte de Campeonato Cearense, destacar um jogo do Fortaleza que vocês puderam enxergar aquele Fortaleza que o torcedor quer ver durante a temporada. Aquele Fortaleza que lá na frente vai ser que você, esse aqui é o jeito que o Fortaleza joga. É o Vojvoda, ele gosta do time assim. Vocês já enxergaram isso? E qual foi essa atuação que pelo menos chegou mais perto? Iguatu? Eu acho que sim, porque o 6-0 do Barbalha, O do o Barbalha eu não Fortaleza não conto. fez força para É. fazer 6-0 do E o Barbalha. Iguatu, teoricamente, era uma equipe um pouco mais organizada, Dos que né? ele enfrentou no Dos Cearense, que ele acho que foi enfrentou no mais. Cearense, tirando o Tirando o Ferroviário, que foi uma Ferroviário, que atuação aí a gente... péssima, né? Isso. É porque o Ferroviário acho que merece um capítulo à parte, né? É um E asteriscozinho, vai né? ter esse... Um Vamos chegar asteriscozinho. nesse momento. Mas de todas as boas atuações, a do Iguatu foi a melhor, porque eu acho que ele enfrentou um adversário bem organizado. Ele começou numa pressão muito grande, tanto é que faz o gol logo no início, que joga a pressão toda, que faz uma espécie de rolo compressor. Eu acho que o Vojvoda pode usar isso naturalmente nos seus jogos, porque ele tem hoje um ataque muito mais forte do que ele tinha ano passado, né? Com a volta do Pedro, Do Moisés. do Moisés, com a recuperação Pedro Rocha. do Pedro Rocha. Então, assim, hoje ele tem um ataque muito melhor do que ele tinha em 2023. Então, assim, ele tem que usar desse poderio mesmo, de ser um rolo compressor, de pressionar mesmo o adversário. E então, acho que é o Iguatu. Todas essas atuações até agora é o ponto positivo. Eu acho que sim, talvez. Mas eu não acho nem perto do que do que o torcedor é acostumado a ver e do que o Uhum. Vojvoda coloca de intensidade. Para mim, nenhuma dessas partidas é parecido com o Fortaleza do ápice da Série A. Quando ele chega ali, já ali perto da metade da Série A, que você tá no momento principal, Sim. para mim tá muito longe. Mas eu acho que a partida contra o Iguatu foi aquele que se saiu melhor tendo um adversário que oferecia um pouco mais de resistência. Porque o Barbalha, realmente, o 6-0, o Fortaleza conseguiu fazer 5-0. aquilo
o 5-0, perdão, o Fortaleza conseguiu construir esse placar num ritmo de treino mesmo, É. que devagarinho, tocava a bola chegando devagar, sem muita... Porque o adversário era muito É muito frágil. frágil. Então, eu acho que o jogo do Iguatu foi o jogo que você consegue tirar ali dentro do estadual como o de melhor parâmetro, com exceção do Ferroviário, que já é uma outra situação que a gente vai falar, mas acho que o Iguatu foi um desses times do futebol cearense da Série A que tem menos recursos, que eram mais organizados que ele enfrentava. E acho que o Fortaleza conseguiu entender bem e fazer uma partida interessante. E os próprios jogadores tinham essa visão também, né? O Pikachu falou sobre isso antes do jogo contra o Iguatu. Vai ser o adversário mais organizado, mais difícil que a gente vai enfrentar até então, porque naquele momento eles só tinham enfrentado o Barbalha, que E o foi o Horizonte. 5-0, e a equipe do Horizonte. Mas eu falei agora no Pikachu, o Pikachu nesse jogo contra o Barbalha fez 3 gols. Foi um destaque individual naquela partida. O Bandeira já citou alguns destaques individuais e tal, mas já tem um que vocês destacam assim? Ó, no Campeonato Cearense, até aqui, esse cara tá sendo o nome da primeira fase do Fortaleza. A gente sabe que quando chegar no Clássico Rei, Sim. se um cara É, decide, tem um- automaticamente ele já vai sair como o grande destaque. Olha, Mas antes disso, Pra mim, o Kevin Andrade é esse nome porque é uma coisa que era inesperada. Esperava-se que o Kevin fosse agregado e ele fosse entrando aos poucos e ganhando a oportunidade, Uhum. mostrando ali um talento. Mas o Kevin chamou o protagonismo muito cedo. Ele foi protagonista no primeiro jogo, deu bons passes e fez gol. Ele foi protagonista no segundo jogo, deu também assistência. dando assistência para gol. Sabe, a personalidade desse rapaz é incrível. Não Contra o se Iguatu, esconde do Não se jogo. esconde no jogo. contra o Iguatu, ele também participou ali Sim. de lances ofensivos importantes que Então, geraram o gol. Kevin, pra mim, ele chama atenção por isso, porque você tem, por exemplo, o Caleb já fez Dois. dois gols, quando entra, ajuda bastante o time, mas você espera do Caleb, você espera do Lucero, você espera do Pikachu, você espera do Moisés, É. que Sim. voltou e voltou muito bem. A gente poderia estar dizendo Moisés, mas é um cara que você sabe que pode dar aquilo. O Kevin, eu imaginava que ele fosse entrar e ele fosse ganhando espaço aos pouquinhos, que ele fosse entrando e você dissesse, olha, o garoto foi bem pro primeiro jogo, começou, mas não, foi muito avassalador. Então, pra mim, pelo que ele já fez, com o pouco tempo que ele teve de jogo, com as poucas partidas que ele jogou, e por ter sido muito rápido, por ele não ter se intimidado em momento nenhum, eu sei que, Breno, mas ele enfrentou Barbalha, Iguatu, eu sei, amigo, mas ele tem 18 anos, ele tá entrando no meio É. de um time com vários jogadores experientes e de Série A, que ele viu ano passado jogar pela Série A, ele estando no time da base, e o cara chegar e se integrar rapidamente como ele se integrou, eu acho que o Kevin é um grande nome E nesse assumiu o primeiro momento. protagonismo, né? Sim, Assumiu o total. protagonismo. Ele puxou pra si essa responsabilidade, avisou pra quem tava no banco, que, olha, deram essa chance pra mim, eu vou aproveitar. Então, assim, é um garoto que realmente eu acho que é o ponto. E aí eu fico também com o Moisés, né? Porque foi um jogador muito. O torcedor do Fortaleza lamentou muito a sua saída, ele mesmo lamentou, porque quando foi vendido. E aí tinha essa expectativa, porque eu lembro quando o Pikachu retornou do Japão, o Pikachu não rendeu tanto nos primeiros meses, primeiros jogos, aquilo que o torcedor estava acostumado. E aí foi pegando o ritmo e tal, e enfim, no final do ano terminou um pouco mais encaixado. O Moisés não, o Moisés já volta para o Fortaleza do futebol mexicano e com a impressão de que não tinha nem saído. Se encaixou muito bem, participou dos gols, fez gol, então assim, é uma grata surpresa também, porque eu imaginava que ele fosse se readaptar ao clube, se readaptar aos companheiros ali, mas rapidamente também o Moisés foi integrado a esse novo modelo do Fortaleza. É, de fato, né? Porque a gente lembra do Pikachu, Uhum. como o Bandeira citou. Demorou um pouquinho pro Pikachu voltar a ser o Pikachu que o torcedor conhecia. O Moisés parecia que, de fato, só foi tirar umas férias ali, voltou e tava tudo certo. A gente nem lembra que o Moisés saiu do Fortaleza em algum momento. Vocês citaram alguns destaques, né? O Kevin, grande protagonista. Eu concordo também, esse elemento surpresa que o Breno traz, ele é muito forte, ainda mais com um garoto de 18 anos que tem uma perspectiva duradoura a longo prazo Uhum. também, que pode despontar aí de uma maneira muito positiva para o Fortaleza e ele começar o campeonato bem, traz esse peso, até mesmo para ele mesmo, dele entender que nesse momento ele é importante, que ele pode aproveitar isso mais na frente. O Moisés, como o Bandeira falou, acho que trago também o Pikachu nesses destaques iniciais, mas teve gente que deixou a desejar, que você olhou assim e falou, cara, esse cara não começou a temporada bem. Eu vou te falar e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu esperava, com a saída do Caio Alexandre e o Pochettino meio que ocupando
essa posição, essa vaga ali deixada por ele, eu imaginei que ele elevasse um pouco melhor o nível, ou pelo menos mantivesse o nível deixado pelo Caio Alexandre quando ele saiu. Então eu espero ainda mais que o Pochettino renda nessa nova função, nesse novo meio ali. Não gostei da atuação dele contra o Ferroviário, assim como boa parte dos outros Ele entrou jogadores. no segundo Entrou tempo, no né? segundo tempo para tentar, pô, agora vamos ver se é sacar do time, vou entrar. E assim, não conseguiu render. Eu espero que o Pochettino seja esse jogador que o Fortaleza está buscando. Porque às vezes você, tá, tô no mercado, tô procurando meia, tô procurando meia. Talvez você tenha dentro de casa esse meia, que vai mudar de posição, né? No ano passado ele jogava numa outra posição. Então eu espero que o Pochettino renda muito mais em 2024 do que até agora ele rendeu, porque ele está numa nova posição, talvez seja uma posição que ele fique mais confortável, acho que pode render um pouco Ele mais. disse que sim, né? Ele falou que gosta mais quando a bola passa mais pelo pé dele. Certo. Mas eu acho que o Pochettino ele já entregou muito na temporada passada e que eu tô É porque gostando eu queria desse do início nível dele. manter. É Mas como se aí, mas fosse aí é assim. Bandeira, é muito complicado. difícil. Mas eu vou te falar, é como se Bandeira, fosse o assim, você Caio- espera toda a vida por uma promoção. Aí no dia que você recebe uma promoção, você não consegue Mas render no seu diferente. Aí é antecessor. que tá, eu não encaro isso como uma promoção. Ele tá Eu tampando uma também não. lacuna. Porque o Mas Caio, ele sempre disse que queria jogar nessa eu, posição. eu não sei se ele queria. Ele falou que o que eu até entendi da coletiva dele é que ele diz, a bola é diferente, passa mais pelo meu pé, eu apareço Mas mais. ele disse que Mas gosta. ele, pois é, mas eu entendi ele até dizer que ele gosta mais de jogar à frente. Não, Porque a questão Não, é ele a não seguinte, disse não. isso. a coletiva É última que eu ouvi, exatamente isso. eu É entendi ele como se falar a que a saída bola do passa Caio mais fosse pelo pé, mas perfeita para ele ele. prefere jogar mais perto da área. Foi o que eu entendi ele falar. Não, porque Posso estar o enganado. que ele falou foi: eu gosto mais dessa posição porque a bola passa mais por Até mim. porque O mesmo meia ele jogando armador. na frente, ele já Que ele tinha uma falou movimentação muito que grande no o campo. meia ele tem a obrigação de quebrar as linhas, de não sei o que e tal e tal. E às vezes a bola. O meia é mais caçado, digamos assim. O cara que tá mais lá na frente. Ok, mas Que ele gosta vamos mais pro dessa geral. posição. Qual foi a posição que o Pochettino mais fez nos últimos anos de carreira dele? Ele, Ele ele, jogava à frente, gente. E aí ele foi puxado no fim do ano passado pra jogar mais atrás. Por mais que ele fale que gosta, passa mais pelo meu pé, até porque eu acho ele muito participativo. A gente já eu chamava também atenção acho. que o Pochettino jogando no meio centralizado, o mapa de calor dele, ele tava em todo lugar. Ele não se aquieta num canto, ele se mexe demais. E Mas continua assim. por mais que ele faça isso agora, até pela função como volante, mas o Pochettino nos últimos anos jogava não nessa função. Aí você pega um Caio, que é de origem dessa função, que conhece muito bem, que atuou sempre nela, que tem essa visão de fazer os lançamentos, de conseguir ali enxergar um bom passo, que é um cara que está muito habituado a isso. Você pega o Pochettino do fim do ano passado para cá, puxa ele mais para trás, que é uma posição que ele não vinha fazendo nos últimos anos, e diz: tá aí, é você que vai ficar no lugar do Caio, que era um dos pilares do time. Então, assim, Mas olha o tamanho dessa eu nem responsabilidade. acredito Não é tão simples assim. que foi nessa perspectiva. De Pochettino, tô puxando você porque você que vai ficar no lugar do Caio Mas é o Alexandre. que tá acontecendo hoje. Não. Mas isso ele tem que aproveitar isso como algo bom. Eu sei, eu entendo, Bandeira, mas pra mim não é, eu não entendo como uma promoção. Eu acho que você tá mudando de função. É uma adaptação. É como se eu pegasse o Bandeira, que hoje faz esporte, e colocasse o Bandeira pra fazer política. A política é melhor do que o esporte, ou o esporte é melhor do que a política? Não sei. É diferente. Eu não entendo como promoção. Eu Tá, entendo como você mas tá mudando E eu acho também. de Mas se função. eu falei a vida toda que eu queria trabalhar lá, quando eu vou trabalhar lá, então Mas eu aí tenho que que... tá, ele falou a vida toda que Não, ele queria isso não jogar lá? aconteceu. Eu não até sei. perguntei pra ele. Então foi um pedido seu você jogar nessa posição? Ele falou: não foi um Então, pedido como é meu. que- Não, então- não é que ele chegou e Pois disse: é. eu quero e tal. Não, Eu acho que o grande problema do Pochettino é o seguinte, ele estava muito bem adaptado à função dele, rendeu bem, a gente elogia Eu acho que muito. é uma oportunidade de crescimento. E mas aí, você dizer que é aonde, promoção, aonde ele pode crescer ainda mais no clube, pode crescer. caso ele se consolide nessa posição. Por isso que eu acho que Oportunidade. nessas primeiras rodadas, eu esperava muito mais dele. Vamos ver a adaptação dele, vamos ver como é que ele vai se manter nessa posição. Porque às vezes você pode resolver a situação desse meio armador do Fortaleza com o próprio Pochettino, pô. Ele já mostrou ser capaz. Acho que a ideia até é essa, mas é o que eu tô te falando, Bandeira. Você foi puxado no fim do ano passado, porque ele terminou jogando de volante, e você tá começando a temporada. É natural que ele demore mais a entregar
um nível mais alto do que um cara como o Caio, que é originário da função e que foi um dos pilares do time, um dos destaques do time E da eu volto temporada. a falar, eu não acho que a temporada do Pochettino começou de uma Não, maneira mas abaixo. eu também concordo Não, contigo, mas não é Eu nem acho isso. que ele já foi muito Eu participativo, também acho que ele acho, já eu entregou também acho. bastante. Eu acho que tem outros nomes dentro do elenco do Fortaleza que a gente pode Sim, eu vou citar de uma mencionar maneira algum deles. negativa, Eu vou citar... além do Pochettino, porque eu Começa acho... com G, termina com Lharda. Não, 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 calma, não, calma. não, Sei não, que era não, eu. não. Eu citarei alguns já já. Mas eu só tô querendo dizer que o Pochettino, por mais que não seja ainda tudo isso que o Bandeira espera, eu acho natural. O cara tá se Eu adaptando, também. tá mudando, né? E eu também não espero que ver o Pochettino como o Caio Alexandre, porque eu acho que até mesmo as características dos dois Não são as mesmas. não são as mesmas, apesar de ser semelhante. Eu acho que pode se aproximar ali um pouco do que o Caio, das características e tal, mas que são características diferentes. É mesmo, tu não vai esperar que um Lucas Sacha faça o que o Caio Alexandre fazia. Embora a característica do Pochettino seja, assim, mais semelhante à do Caio. Mas, como o Breno falou, eu O acho... Breno ainda não disse o dele, não, viu? Não, não, Vou não. dizer. Tá Mas pipocando. eu acho que tem outros homens que a gente pode citar. Eu entendi o que o Bandeira quis trazer aqui, de tipo, eu esperava mais desse cara no início da temporada. Mas eu acho que tem jogador dentro desse elenco do Fortaleza que a gente também esperava mais e que não tá entregando. Eu acho que o Vou Pochettino tá citar. entregando, talvez não tanto, mas tem outros que, de fato, é aquela coisa, isso aqui não tá bom, esse início não é bom. É aquele que você olha e fala, esse cara não começou bem. Eu acho que a gente pode citar um cara que, na verdade, não é nem o início. Acho que desde o ano passado que ele não entregou. Marinho não tá entregando. Eu tava pensando nele. Pedro Rocha ainda não Também. se reconectou Ah, mas desde que ele volta da vamos lesão. dar, vamos dar uma... Não, a gente tá dando desconto, Um mas eu tô dizendo que ele desconto, ainda né? não se reconectou, sabe? O Machuca, desde o ano passado, ainda não não tá bem encaixado com o Fortaleza. Ele tem lampejos de bons momentos. Esse sabe? daí vai ter que se reinventar no clube, viu? Vai O ter, até Machuca porque é um que vai a ter que se expectativa dele é reinventar. muito alta, Eu acho né? que foi muito bom ele ter feito esse gol contra o Foi Ferroviário, muito bom. porque traz esse Esse novo daí horizonte vai aí ter que pra se ele. reinventar porque ele foi contratado justamente pro lugar do Moisés. Aí o Moisés volta, assume a função bem. Esse daí vai ter que se reinventar de algum jeito no Fortaleza. Mas eu acho que desses nomes que o Breno trouxe, de todos eles, quem teve mais oportunidade até agora? O Marinho. O Machuca, ele não foi Acho titular que o nem... Pedro Rocha teve mais O tempo de o Pedro Rocha também minutagem. teve É. começou como titular alguns jogos, Isso. mas é como o Bandeira falou, a gente dá um desconto pelo Um ano até parado. vamos É uma esperar recuperação muito até que grande. momento a O gente cara tá pode dar voltando de esse cirurgia desconto, pesadíssima. Não sabe nem se vai voltar a ter um nível alto, sabe? O que eu acho que o Pedro tá fazendo hoje em dia no Fortaleza é um grande teste para a vida dele. É um grande teste, porque assim, o grau de lesão que ele teve, você para voltar a jogar no futebol profissional, competitivo, em alto nível, requer tempo. Então, Mas assim, ele voltou no passado, fez no até alguns finalzinho, jogos, né? No finalzinho do ano exatamente. passado. Então, assim, é um teste até para a vida dele. Claro, Né? claro. Por exemplo, vamos só pegando dessa linha aí. Vocês não falaram do G e o Quando Lhardo, não? Ele tá Não, insistente, mas é né, porque o no Galhardo, mas a Galhardo. gente pode citar. Agora o Galhardo tem uma opinião um pouco diferente sobre ele. Só pegando esse gancho do Pedro Rocha, quem vai passar por isso também é o Hércules, né? Isso. Só que o Hércules já vai voltar em meio à temporada. O Pedro já voltou no passado, já fez alguns jogos, já teve ali alguns jogos para tentar se readaptar, já teve alguns jogos E esse aí ano. Eu parou acho de que novo. e acho que tá demorando um E pouco. sabe uma coisa? O Pedro se lesionou no início da temporada. Isso. Ou seja, Contra a o gente não Bahia. teve nem uma amostra do que seria ele no Fortaleza. Só no Né? final do ano anterior, É. que ele tinha feito Então, alguns assim, gols. até Sim. a nossa referência do Pedro, qual é a nossa É muito referência? antiga. Eu lembro Né? do jogo contra o Flamengo. Exato. Até É a o nossa jogo que vem a minha- referência em do Pedro 2022. Rocha, assim, a gente tá cobrando um jogador pelo quê? Não, Né? a gente já tá falando do começo, né? Que É. não foi... Mas aí é o que eu trago isso. Tipo, o Pedro, a gente dá esse desconto, tá tendo oportunidades. Agora o Marinho, ele também tá tendo muitas oportunidades. E eu acho que se a gente for destacar, sabe, o jogador que menos entregou no que ele é proposto a fazer, Muito abaixo. foi o Marinho. Muito abaixo. Pra mim é o Marinho. E aí a gente pode trazer o Galhardo também aqui pra Sim. discussão, porque o Galhardo, por exemplo, saiu vaiado no jogo contra o Ferroviário. O pessoal não gostou, Galhardo- tá impaciente com o Galhardo. O Galhardo, eu acho que ele tem algumas situações. De fato, não é aquele Galhardo que a gente já viu, não é o Uhum. Galhardo que em algum momento rapidamente se tornou ali um queridinho na torcida, logo quando ele chega.
A gente sabe que o Galhardo pode entregar mais, sem dúvida alguma. Só que eu entendo que o Responsável por Galhardo... aquela arrancada, né, do Exato. Fortaleza. Só que eu entendo que o Galhardo, ele não faz, por exemplo, a função exatamente 100% igual a do Lucero. Eu vejo o Lucero muito mais como um homem de área centralizada, e eu acho que o Galhardo ele se mexe muito mais. Ele volta, ele pega muita bola de costas pro gol para dar um tapa de Sim. lado ou para deixar para quem vem chegando. Então o Galhardo, eu acho que ele dialoga muito mais com quem vem de trás. Por isso eu vejo, ele tem alguns passes interessantes. Tem uma jogada no jogo contra o América, a primeira boa finalização vem de um ajeitado de cabeça do Galhardo pro Tomás Cardona. Então, assim, algumas vezes ele participa de lances que são lances construídos que terminam em finalizações interessantes que a gente nem nota porque não é ele que conclui. Mas, de fato, se eu fosse colocar aqui, eu acho que o Galhardo ele tá abaixo de 6 por enquanto. Ele tá ali entre 5 e 6. Se a gente eu colocar também de 0 a acho. 10. Mas eu não acho que ele também não é um cara que tem algumas valências. Em alguns momentos ele tem participações interessantes porque ele volta, ele ajuda a Eu construir. Só concordo. que se espera do Galhardo mais. E se espera do Galhardo conclusão. Porque ele faz gols, a gente sabe disso. Porque ele é a posição E dele, quando o né, de Lucero não ofício. tá, ele é o centroavante. Ele é Por o mais que ele não centroavante. seja. O E cara que fica dentro da grande área, esperando a bola pra chegar. O Lucero é um Isso. cara muito mais de presença de área. É. De que a bola chega, ele finaliza Sim. com o gol. Aonde você olha pra área, o Lucero tá no meio. Exato. Pequena área, ele sempre tá O ali. Galhardo nem sempre. Não. Mas o Bandeira tem razão. Quando o Lucero não tá, o torcedor olha pra ele. Sim, se o Lucero não tá, é contigo, Galhardo. É. E realmente não tá sim, acontecendo. sim. Eu até gosto dessa característica do Galhardo de se movimentar, Sim, mas eu o gosto muito também. Lucero também faz isso, só que de uma maneira diferente. O Lucero não é também aquele cara que fica lá paradão dentro da área. Quer que dizer, é muito senso de Mas, posição. ele o Lucero tem tem... senso de Cara, posição, o engraçado, o Lucero Lucero é também dá uma- muito passe pra gol, ele Sim. É também um dá muita camisa- assistência. Só que eu acho que ele tem muito mais intimidade com É, aquele centro, sim, aquela sim. Cara, faixa o central. Lucero foi Sim, um achado que de valeu fato. a pena toda compra e toda briga que o Fortaleza fez por ele, Pelo né? menos até o momento, né? Até o momento ele rendeu muito, ele entregou realmente, eu acho que o que o torcedor espera. O meu único receio Né? do Lucero é com relação àquela situação da corte arbitral que ainda vai ser É, julgado. Porque, de Até fato, agora, em campo, ele rendeu até bastante. agora, se a participação do Lucero encerrasse hoje ao Fortaleza, o saldo altamente positivo. Sim, positivo. sim. Altamente positivo. Em pouco tempo, né? Uma Goleador. temporada só. Goleador, presença diária, personalidade. A gente vê ele num espírito também de liderança O em Lucero é o campo. cara, até que quando ele entra na grande área, ele já tira a marcação que ele atrai, o zagueiro Ele já cola amarra, nele, ele sabe. já abre espaço pra alguém que Ele vem de entende trás. isso né? muito bem. E como eu falei, é um cara que também dá muitas assistências. grata Participa, então surpresa ele mesmo, sai ali. E falando aí do Galhardo, o Vojvoda já utilizou ele em algumas oportunidades também como meia. Nessa temporada. Por exemplo, ele deixou Lucero e Galhardo juntos na partida contra o Ferroviário. Quando ele tira o Luquinhas, ele coloca o Lucero assume essa função na área, o Galhardo volta e começa a trabalhar mais como aquele meia, que também é uma função que ele sabe executar, como um camisa 10. Inclusive, foi como ele começou no futebol. Depois que o Galhardo foi visto mais como centroavante. Mas ele também vive essa mobilidade aí de funções. Por isso que até mesmo a gente destaca que ele sai mais da área do que o Lucero. Mas eu acho que nessa questão de deixou a desejar, acho que o Marinho é quem tá ali no E só para topo do complementar pódio. sobre o Thiago Galhardo, eu acho também que há uma diferença da maneira como você recebe o erro ou de um jogador ou outro. Por exemplo, no jogo contra o Ferroviário mesmo, o Moisés errou bastante, num contra um na saída. Moisés Mas não conseguiu. o torcedor olha pro Moisés um pouco diferente. O Moisés é um cara que tem mais o carinho do torcedor, então o torcedor meio que cobra menos, pega menos no pé. Quando o Galhardo erra, a gente já nota que é uma cobrança. Mas eu Porque entendo. depende muito do que o jogador Mas faz. o Moisés do voltou que ele tem agora feito. também. Não, eu né? sei. Não, e voltou bem. O Moisés Mas o que eu entregou tô querendo muito dizer já. é que não é um critério único de avaliação para erro do torcedor. Se eu sou um É porque jogador, tem jogador que tem você é crédito e outro, tem a jogador Martinha que é não outro. tem. Exatamente. O torcedor vai olhar de um jeito o meu erro, vai olhar de outro jeito o erro do Bandeira e de outro jeito o erro da É Marta. porque eu acho o lance também do Galhardo, Breno, é porque o que a gente viu nos últimos meses, na última temporada, foi uma inconsistência muito grande. Sim. O Galhardo passou muito tempo sem marcar. Voltou Aí a marcar marcou contra o contra o Palmeiras. Internacional de pênalti. Aí passou muito tempo também sem marcar. Aí Ficou faz um contra o gol de Grêmio, pênalti. depois faz que foi de Depois foi pênalti também, Palmeiras, né, depois o foi último. Então, assim, Palmeiras, o último isso. Foram poucos Exato. lampejos E ao isso longo foi então minando ali Ele perdeu o crédito que ele O crédito, tinha. é. É isso. Ele Então fez eu entendo o torcedor. Uma segunda parte, um segundo turno de Brasileirão horrível. E assim, recebendo chances. Muitos momentos titular. Até porque o Lucero ainda entrando. passou uns 2, 3 jogos sem jogar por Sim. conta da da punição. punição. O Lucero se lesionou E também ele em um não determinado assumiu pra ele ser momento. protagonismo. Então, assim, no momento que o clube precisou,
ficou nas mãos do Lucero para resolver. E aí você vai dando Mas- crédito ao outro. Exatamente, mas é isso que eu falo. Naquele momento, o Galhardo ainda tinha crédito, porque ele fez um bom começo de temporada no ano Uhum. passado e também fez um 2022 muito bom, o segundo semestre. Então, o torcedor, tudo bem, o Galhardo não tá tão bem nesse momento, mas ele tem crédito, vamos acreditar. Só que é como o Bandeira falou, terminou a temporada, já tinha esgotado. Então, no começo do ano, desse ano, o torcedor já tá sem paciência, já o crédito que ele tinha, ele já esgotou. O Moisés não. O Moisés, ele saiu com a memória ainda muito boa, o torcedor lembra do Moisés muito bem no Fortaleza. Ele começou muito bem, então quando ele faz um jogo abaixo, ninguém vai pegar no pé, porque ele tem crédito com a torcida. E Marinho, o crédito também tá O lá Marinho embaixo. também o crédito tá lá embaixo, o torcedor tá impaciente. Vaiou ele na Copa do Nordeste, só que ele saiu aplaudido depois porque teve o lance lá do pênalti, Ele né? cavou a Que penalidade. ele cavou a penalidade. Mas vamos seguir aqui o nosso papo, porque eu quero trazer agora esse jogo do Ferroviário, que eu acho que ele é muito importante por diversos aspectos. Primeiro, é um clássico. Foi o time que o Fortaleza pegou mais difícil até então, até esse momento, e antecede o Clássico Rei. O Fortaleza tem nessa sequência da tabela 2 clássicos seguidos. O primeiro contra o Ferroviário, que foi empate em 1-1, e o próximo vai ser contra o Ceará. Então, é o passo anterior ao Clássico Rei. É o que o Fortaleza vai fazer diante desse Ferroviário para o Ceará olhar e falar assim, olha aí, o Fortaleza está chegando dessa maneira aí. E o cartão de visitas que o Fortaleza ofereceu nesse momento contra o Ferroviário não foi bom. Eu acho que não é. Eu não vejo nem, Marta, como uma questão de cartão de visita. Eu vejo como uma questão de o quanto o Clássico Rei passa a valer. O Fortaleza perdeu a Sim. oportunidade de entrar nesse Clássico Rei muito mais leve. Em que sentido, Breno? O Fortaleza agora está obrigado a pontuar diante do Ceará. Vencer ou pelo menos empatar para ele não perder a primeira posição. Se ele pelo menos empatar, dificilmente ele vai perder a primeira posição, até por conta da questão do saldo de gols. E o Maracanã, que é quem pode ameaçá-lo, claro, tem ainda a questão do Floresta, mas o Maracanã é o principal concorrente. Ele está com. Vai enfrentar o Ferroviário, então dificilmente vai sair uma goleada para qualquer um dos lados. O Floresta tem a possibilidade também de chegar, mas tem um saldo também diferente. Então, pelo saldo de gols, se o Fortaleza empatar, ele já deve garantir essa liderança. A questão é, se ele tivesse vencido, ele entraria sem depender de resultado nenhum. Ele já entraria com a situação resolvida, né? Ele já não entraria com essa obrigação. E agora ele pode ser ultrapassado. Porque o Ceará também pode, mas o do Ceará é muito improvável. A diferença de saldo do Ceará hoje para os principais concorrentes dele, Porque Marta. o Ceará vem de 2 goleadas Não, aí e no a Campeonato diferença de Cearense. saldo é gritante, é 8, 9 gols. Justamente. Não vai acontecer. O do Fortaleza é mais complicado. Se ele não empatar, ele pode acabar. Se ele de repente perder o Clássico Rei, ele pode perder a primeira posição, o que seria muito ruim para ele, porque ele aumentaria o número de jogos no seu calendário. Ficaria uma certa desconfiança do torcedor. Poxa, o Fortaleza numa chave não conseguiu ser o líder. Então, assim, ele traz para o Clássico Rei uma obrigação para ele de pontuar que poderia não ter. Então, eu acho que o principal motivo o principal prejuízo por esse empate com o Ferroviário e o Fortaleza foi isso. Ele não entrar no Sim. Clássico Rei tranquilo, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de obrigação, para com ele mesmo. Porque o Clássico Rei é um jogo diferente. A gente já viu o Clássico Rei, onde o Fortaleza tinha um time muito superior ao Ceará e que perdeu, e a gente viu o contrário. Um Ceará muito superior e um Fortaleza com um time com investimento abaixo ganhar. Então, o Clássico Rei, você fazer previsão é complicado. A gente pode analisar o momento das equipes, que jogadores eles têm, a gente pode falar do que eles estão, de como é que eles estão aplicando isso em campo, né, de como é que está o desempenho, mas quando chega lá é um negócio impressionante. As camisas se equivalem. A rivalidade ela é tão alta que ninguém quer perder. Isso equivale, não é por conta, a gente fala da questão das camisas e tal, mas não é isso. É porque no clássico ninguém quer perder. Você entrega tudo que você tem. Você deixa a sua alma ali em campo. E aí o jogo fica muito indefinido. Então, eu acho que a grande questão não foi nem do cartão de visita, porque o Ceará sabe o que o Fortaleza pode entregar. Todo mundo Mas sabe eu quem é quis acima do dizer no Fortaleza. sentido de, tipo assim, de momento. Porque mas o Mas desempenho até lá do tem 2 Fortaleza... jogos de Copa do Nordeste Tem e o 2 jogos de Fortaleza. Copa do Nordeste, de fato. Mas o próximo jogo é contra o CRB, que é um time de Série B. Sim. Aí se o Fortaleza também não entrega um desempenho Mas bom... aí é que tá. Esses Entende? 2 jogos de Copa do Gente, eu Nordeste, acho. a gente tá falando aqui numa sexta, né? Não sei como é que. Quem tá ouvindo, por exemplo, na segunda, já pode ter já aconteceu o jogo. O que eu quero dizer é o seguinte: os 2 jogos da Copa do Nordeste, eu achei eles muito mais importantes pro momento do que esse do Ferroviário. Pra mim, o grande ponto foi a questão da liderança do grupo. Não, eu acho o seguinte:
o Fortaleza, independente de ter vencido ou não o Ferroviário, não mudaria sua estratégia e seu pensamento para o Clássico Rei. Não, isso aí eu Questão de concordo. pontuação, questão de grupo, tudo bem. Mas eu acho que as motivações mudam para o Clássico Rei. E eu quero acreditar de que um Fortaleza que jogou contra o Ferroviário foi um Fortaleza com freio de mão puxado. Eu quero acreditar isso. A gente pode avaliar aqui que até o nó tático dado pelo Ferroviário, que segurou, o Ciel que segurava a bola, enfim, não estou tirando os méritos do Ferroviário, mas eu quero acreditar que pelo investimento que tem, pelo nível alto que jogadores têm, que já mostraram que tem, Fortaleza entrou com o freiozinho de mão puxado contra o Ferroviário, porque não é possível. O time não ter rendido como era esperado para se render, como era esperado para jogar Aliás, com deixa muito eu fazer mais uma intensidade. correção, eu falei do Floresta. O Floresta ainda pode chegar a 12, então talvez nem o empate seja suficiente para o Fortaleza se o Floresta vencer os próximos 2 jogos, né? Então, Que assim, ele joga, ele tem joga. outra A rodada gente para tá, complementar, a né? gente tá falando na sexta, ele Isso. joga hoje à noite ainda, né? Nessa noite de sexta. Então, assim, se ele vencer, ele pode chegar aos 12 pontos. Então, talvez nem o empate seja suficiente. Talvez o Fortaleza tenha que ganhar o jogo mesmo. Então, Mas, ó pra assim, você ver como ficou complicado, né? em questão Exato. de Complicado, não, classificação, mas uma situação que era muito simples. não, é uma questão de classificação, Eu acho é complicado. um fato. É, Eu que é só um acho o É clássico. um seguinte, clássico, que é um clássico, tem razão. a estratégia que o Vojvoda montaria para o clássico independe da classificação. Eu Ele concordo. montaria o time para vencer o Ceará, Claro. independente se o Fortaleza já chegasse lá classificado. Eu concordo, Bandeira, mas eu acho Entendeu? que a estratégia que ele vai montar é a mesma. E ele deixou isso muito claro na entrevista coletiva depois do jogo contra o Ferroviário. Ele falou, Então, aí, Mas a independente... preocupação é independente do outra. que é outra. Exatamente. Mas como esses jogadores vão entrar em campo, Isso. é diferente você entrar em Imagina- campo precisando do resultado. E desenhando isso que a Marta tá falando, imagina se o Fortaleza sofre um gol do Ceará. Como é que não fica a cabeça dos caras? Ex- Ah, a gente precisa. Se fosse ao Mas não é- contrário, Mas perder um clássico rei é pesado, independente se ele já está classificado ou não, É, né? Bandeira, mas aí o peso é mas maior aí- se você chega exato. no segundo lugar de grupo. A Exatamente. cobrança vai ser maior. A Tudo é mais preocupação é, difícil. se você sai atrás, Banda, se você sai atrás e o jogo tá valendo somente aqueles 3 pontos, mas isso não afeta na tua classificação direto para semifinal, para nenhum dos dois, ok, você vai buscar o empate e a virada, naturalmente. Quando você sabe que se você não conseguir o empate e essa virada, você vai jogar 2 jogos a mais, você não vai classificar como primeiro, isso eu acho que mexe um pouco mais Você na fica cabeça. mais tenso, você fica Fica mais mais pilhado, você quer resolver e acaba se atrapalhando. A gente sabe como é, a Eu gente também já acho. viu acontecer. Eu tô E nessa linha da claro, Marta. mesmo que Pelo um time, vocês acham que um time que fez o que fez ano passado, de Sul-Americana, de mata-mata por mata-mata, vai ficar pilhado por classificar em primeiro no Cearense? Eu acho que o grau de maturidade hoje do Fortaleza é outro. Não, mas eu não Eu tô- acho que o Clássico é- eu tô Rei, falando, eles se Bandeira, eliminam, não é nível de competição, eles cara. se É anulam objetivo. pelo clube, pelas camisas. Mas é Fortaleza e objetivo. Ceará Cara, se Bandeira, anulam pelas Bandeira, camisas. é um hexacampeonato que tá em E jogo. ninguém tá dizendo, e também ninguém tá dizendo que vai ficar desesperado. Não é isso. A É, gente eu tá acho falando que que não é é... um componente a mais. Não, tudo Sim. bem, claro. E que Eu só acho interfere. que não, Vamos só pegar o que jogo não é, do é Ferroviário. algo Você viu como, absurdo, vocês assim. viram como é que o banco de reserva do Fortaleza comemorou o gol de empate contra o Ferroviário? Sim. Parecia foi- um gol de parecia final, um gol- gente. Exato. Então Eles não é que le- eles vão ficar malucos, não é isso. Mas é um componente a mais. É uma Que preocupação. mexe, É uma que pitada a mexe. mais pro clássico, certo? Concordo com e isso. que deixa uma pressão a mais do lado do Fortaleza. Porque o Ceará, ele vem e tá com o saldo ele lá na frente, muito dificilmente ele É muito difícil. É ele vai improvável. perder esse É. primeiro lugar. Então, o do Fortaleza, não. A situação do Fortaleza já é um pouco mais difícil. Aí você olha pro time do Fortaleza. É o único time da Série A. É o time com maior investimento. Que é o todos time querem bater, que né? tem uma base já de anos com o Vojvoda aí na 4ª temporada dele seguida dentro do clube. De jogadores que já estão lá também há muitas temporadas. E esse time não vai passar em primeiro lugar do seu grupo, ele vai ter que disputar umas quartas de final no ano que ele tá buscando um hexacampeonato, porque esse não é qualquer campeonato cearense, É. não é um que você, ganhei aqui, beleza. E o investimento É um que fez, né? hexa. É um hexa. Pelo É o investimento principal que fez. objetivo, como o Breno trouxe muito bem. Quando eles fazem o gol de empate contra o Ferroviário lá no finalzinho do segundo tempo, os jogadores comemoram de uma maneira muito estrondosa, assim, para um jogo de começo de temporada, que a gente às vezes tira um pouco da importância. Mas isso não existe dentro desse campeonato cearense. É um campeonato muito importante para Fortaleza. Seria, assim, muito decepcionante. É diferente você perder um clássico, como perdeu no ano passado, o clássico contra o Ceará pela fase de grupos, o Fortaleza perdeu no ano anterior. Houve muita cobrança,
Houve muito xingamento, o torcedor não gostou, ficou, é clássico, é clássico. Teve até Teve aquela a história polêmica do do Tinga Tinga, que né? falou, foi só 3 pontos. Mas depois o torcedor esqueceu, porque depois o Fortaleza entregou, chegou lá e foi pentacampeão. Foi primeiro do grupo, entrou, foi direto pra semifinal, não teve problema. Se eu não me engano, posso ter falado besteira agora, mas enfim, não foi um clássico que foi, naquele momento foi definitivo para os rumos que o Fortaleza poderia tomar no campeonato. Não interferiu no final das contas. Mas se você ter que jogar mais 2 jogos porque você perdeu um clássico rei e tudo vira muito maior. Tudo vira muito maior. Você olha e você diz: o Fortaleza não ganhou o clássico e, além disso, ainda não foi o primeiro colocado do seu grupo? Como assim? Que desastre é esse? Como é que vai ganhar o hexacampeonato desse jeito? É assim que acontece. E engraçado que o Fortaleza, no chaveamento, ele teve 2 clássicos já no primeiro turno, né? Sim. Teve o Ferroviário. O Ceará não teve ainda nenhum. Não foi testado por nenhum outro grande rival, né? Então, assim, vai ser testado no último jogo da rodada, já com a vida resolvida. Fortaleza não. Tinha esse Ferroviário pela frente, que eu acho que não estava muito nos planos daquele empate. Perfeito, é isso. Eu também concordo. Eu acho que isso é sim um fator que pode ser uma Preponderante pra- desvantagem para o Fortaleza no Clássico Rei. Mas o que é que o Tricolor tem de vantagem nesse duelo? Eu acho que o tempo de trabalho com o Vojvoda já é a quarta Consolidação do temporada elenco, dele né? aqui. Os jogadores já sabem muito bem o que fazer, como fazer, sabem exatamente quando o Vojvoda quiser, se o Vojvoda quiser mudar taticamente dentro do jogo, eles vão se adaptar, vão mudar sim, porque eles já fizeram isso muitas vezes, e o elenco é quase todo o mesmo. Só o pessoal que chegou depois é que tem que se adaptar, mas esse pessoal, só o Moisés é titular. Do pessoal que chegou depois, porque eu acredito que o Tite E que já é vai voltar à adaptado. titularidade. Então, e o Moisés, então, ele é o único que é dos que chegaram que é titular e já está adaptado. Então, eu acho que a grande vantagem do Fortaleza é essa: é um time já pronto, com uma ideia de jogo bem formulada, com um entrosamento já adquirido, enquanto o Ceará é uma equipe que ainda está jogo a jogo evoluindo, está jogo a jogo crescendo, está jogo a jogo se adaptando, mas é um time muito diferente do ano passado. É um time que os jogadores, a maioria dos jogadores que estão em campo como titulares, só fizeram 4, 5 partidas juntos, que foram essas 5 desse ano, porque cada um jogava em um lugar diferente. Então, em termos de consolidação, o Fortaleza tem muito mais consolidação de trabalho pelo tempo e pela manutenção do grupo. Eu acho que esse é o grande diferencial. O Ceará, se o Mancini, por exemplo, começar com uma estratégia e quiser mudar, adaptar taticamente dentro de campo, talvez ele tenha mais trabalho durante a bola rolando para mudar a maneira do time se comportar. Enquanto o Fortaleza, o Vojvoda vai dar um comando, os caras já tinham feito isso em Uhum. várias vezes ano passado e eles vão conseguir se adaptar mais rapidamente. Acho que essa é a grande vantagem do Fortaleza. Mas para além disso, Bandeira, você consegue enxergar outra coisa que o Fortaleza tenha a seu favor? Porque isso aí ele tem como vantagem no campeonato como um todo, diante de qualquer outro Mas no time. Clássico Rei é um Mas não é diferencial o É, para um diferencial. Ceará Não, novo. sim, com certeza. Claro que é Eu uma acho coisa também que que o pesa demais. diferencial, copiando tudo que o Breno falou e acrescentando um tópico, eu acho que seja um elenco que já viveu momentos de pressão, Sim, né? sim. Você não pode esquecer que boa parte desse elenco jogou um jogo de muita pressão contra o Corinthians na Sul-Americana, jogou partidas internacionais, uma final de Sul-Americana. Então, assim, é um elenco que já viveu e já passou por isso, né? Como a gente diz, passado na casca do alho, né? É um elenco que boa parte conquistou o pentacampeonato ano passado, sabe o que é viver um Clássico Rei, sabe como é que a cidade acorda em dia de Isso, Clássico entende a Rei, né? importância. Entende o peso. É diferente de você olha pro Ceará, que tem uruguaios, jovens jogadores, contratações que vieram do futebol paulista, os caras ainda não sentiram que é um Clássico Rei. Fortaleza não, você tem um Tinga, Isso é que interessante. já tá É. 5, 6 anos aqui, que já sabe o que é aquilo ali, né? Você tem o próprio Galhardo, que Moisés, já jogou nos 2 sim. times. Então, assim, você tem um elenco que já viveu essa atmosfera, que isso pode representar dentro do campo. Na hora que alguma coisa dá errado, você Cara, calma, vamos respirar um pouco. Então, é um fato. De tudo que o Breno citou, eu sim, acrescentaria isso. eu concordo. E no Obrigado. elenco, Olha, eu e tava no aqui elenco do contabilizando, Fortaleza, Marta. deixa eu só concluir aqui. No elenco do Fortaleza, eu acredito que os únicos jogadores que ainda não disputaram o Clássico Rei, O Kevin, o Kevin, o Cauã, mas disputaram o Clássico Rei lá na na base, base, é eles já entendem verdade. um Ele pouco já como é, sabe, E já né? estavam aqui, E já assistiram estavam aqui, muito. eles já entendem, mas é o Luquinhas, o Santos e o Cardona. Porque o Moisés que foi O reforço. Santos Eu tava ele já pegou um Vasco e contabilizando. Flamengo.
já sabe o que é, mas- mais ou mas- menos. Mas, meu amigo, ele também não vai estrear também de cara num É, clássico. e ele vai ficar só sentadinho lá no banco vendo... Outra coisa. Viu, Eu Ricardo? tava contabilizando aqui, pegando a última escalação do Ceará, eu contabilizei aqui enquanto vocês falavam, 7 jogadores que foram titulares nunca jogaram o Clássico Rei. Então o Bandeira destacou uma coisa muito importante. Obrigado. Você Não. já ter jogado o Clássico, você sentir... Porque É. cada Clássico é diferente. É claro que o Clássico... mas o Clássico eles jogaram onde eles já estiveram. Claro, todo estado tem seu E é Clássico. por isso Mas que cada pegou... Clássico tem sua peculiaridade. E por isso que pegou tão mal quando o Tinga falou ano passado, não, foram só 3 pontos. Não, para o torcedor na época, aquilo ali ficou muito chato, ele ficou chateado porque não é só 3 pontos. É no outro dia você dá de cara com o seu vizinho, aí tem a brincadeira, tem a resenha, tem A aquela zoação, você Você sair na entendeu? cidade com Então, a camisa do assim, time, com aquele orgulho, o- aquela o- coisa. A gente sabe como é. quem é da capital sabe muito o que é isso, o peso de você vencer um clássico rei. Então isso é um fator que pode representar algo em campo, quando a bola rolar, pode nada. Mas pode também ser um diferencial em caso de uma situação diferente, de um jogador para ei, segura a onda, não seja expulso, ou levamos um gol, vamos ter calma, tal. E o Clássico Rei tem uma peculiaridade que é muito boa, é 2 torcidas, né? É você ter o estádio A dividido, atmosfera é 50% para muito... um lado, 50% para o outro. Vamos fazer essa atmosfera, vamos escutar. Quando um time faz o gol, o rival fica calado. Quando o seu time faz o gol, o outro rival. Então, eu acho que é muito disso que tem que ser mantido para o Clássico Rei. E aquela provocação saudável, tá? Pelo amor, Pelo amor de Deus, Deus. não inventem de brigar, de confusão, de nada de violência. Vamos deixar o clássico bonito, como ele merece ser. É o primeiro clássico do ano. Se for para provocar rival, todo mundo provoca. Mas no grito, na boca, nas músicas, e também músicas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Com respeito também, no nível ali, vamos entender os nossos limites. Mas o Breno falou, 7 jogadores nunca jogaram clássico, Não, né? eu tava Clássico rei. puxando aqui pela Do memória. time titular. O time titular que jogou o último jogo do Ceará, pelo meu cálculo aqui, 7 jogadores não jogaram. Porque são jogadores que não tinham passagem pelo E futebol se a gente cearense. for ver hoje um time titular do Fortaleza para disputar um clássico rei, eu não acho que o Vojvoda vá fugir do 100% força máxima que a gente tem a escalação já aqui de có e salteado. A gente A pode não ser até- que ele tenha problemas, né? Martim, vai lá enumerando aí. João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Zé Wellington, Pochettino, Caleb, Pikachu, Moisés e Luceiro. Todo mundo conhece o Eu clássico. já sei de qual salteado. Que Eu bom. sonho com isso. E que bom, sabe por quê? Porque ano passado, numa época dessa, a gente não sabia nem Gente, quem era não o Não tinha. time. sabia. A gente não É. tinha. Nem o Mas porque Galhardo tinham sabia. chegado muitas peças É. novas, né? Que Tinham bom. chegado muitas peças Eu novas. acho o isso Vojvoda bom, tava entendendo. eu acho isso uma evolução do Vojvoda, você mostrar para todo mundo mais ou menos como é o seu time titular. E Por você mais vai que ele fazer- gire, você sabe qual é o pode girar. time Você que... sabe qual é aquele que ele diz, esse aqui é o 100% aqui. Na hora que o Na hora negócio que aperrear, aperta, são esses nomes É. aqui que eu vou colocar em casa. São neles que eu confio. Nesse momento, essa escalação que eu falei. E todos eles já disputaram o Clássico Rei. O Caleb, que pode ser visto aí como mais novinho nessa Foi experiência, responsável pelo foi gol do responsável Penta. pelo gol do Foi Penta. só o gol É, do Bento só o gol Revelação. que- Só, apenas. Que aí eu lembro, quando você vai fizer um distanciamento histórico, né? Daqui a 10 anos, as pessoas vão lembrar do gol do Caleb. Com certeza, óbvio, óbvio. O Luceiro fez gol também já no Ceará, em final do próprio pentacampeonato também. O Luceiro fez gol. O Pochettino também chegou no final do ano passado, mas já entendem, sabe? Esses jogadores, eles já disputaram outros clássicos, eles já estão no Fortaleza há mais tempo, eles já sentem a atmosfera do torcedor como é diferente. Então, a escalação titular do Fortaleza, que caso não aconteça nenhuma coisa aí no meio do caminho, deve ser essa no Clássico Rei. O que é que pode acontecer? Ué, pode acontecer lesão, né? O Caleb, por próprio Caleb exemplo, tem que se recuperar nesse até lá, né? momento está lesionado, ele precisa se recuperar. Outro jogo, tem jogo da Copa do Nordeste, ainda 2 jogos antes do Clássico Rei, algum jogador pode se lesionar no meio do caminho, mas hoje é esse o time titular do Fortaleza, se a gente for ver para esse Clássico Rei, força máxima e jogadores muito experientes que já entendem o Vojvoda e que já entendem o clássico. E aí o Fortaleza, a gente anunciou hoje a chegada do Kusevich, vai que o zagueiro se destaca e pode até virar um titular, né? Eu acho muito difícil. É difícil, é difícil. Eu acho muito Mas eu tô difícil. só no campo das Das ideias, né? das Pensando ideias. aqui. Eu acho que Mas a base é essa que você falou mesmo, não tem eu outra. acho que a zaga do Fortaleza, se for mudar em algum momento, não vai ser agora. Muito Uhum. menos Com quem chegou. nas vésperas de um Clássico É, Rei, o Vojvoda chegar, vai lá que você vê. E só se fizer uma temporada muito acima mesmo. Mas o Kusevich, ele é um jogador muito regular. Acho que o Fortaleza
Ao sair o Benevenuto e chegar o Ceviche, ele trocou meio que 6 por meia dúzia. Pelo menos as últimas temporadas que eu acompanho ele no Palmeiras, no Curitiba, é um zagueiro bem regular. Vamos ver, pode até surpreender. E a gente vai aguardar, Não, né, não, os tia. próximos os desenrolares aí dessas Sei que ela tava histórias. Ih, mas tô encerrando mesmo. Não, peraí, Mas tô Matinha. encerrando. Ah, porque, pá, começamos agora aqui, infelizmente, né? Matinha. Tem muita coisa pra falar. Carnaval a gente agora, é? teve- Carnaval. Ô, Na verdade, rapaz. não, né? Porque tem Ora, jogo. Ora. Tem jogo ainda, a gente tem que estar ali, ó, no batente. João Bandeira que já vai estar lá em Iguatu, viu? Se preparem. Não é o O carnaval negócio da lá Iguatu, vai Bandeira. ser Carnaval em Iguatu é... virando, ó, direto. Calma. Cabeça Martinha. fria, calma. Martinha que vai para o Carnaribara. Tô Carnaval. tranquila, na paz de Deus, lá no interior, sem muito movimento, Muito entendeu? movimento. Na Eu paz. estarei, eu curtirei Calma. o meu no Carnaranguape. Tá ótimo, então. Tá ótimo, então. E a gente volta com o Fortaleza Cast novamente, claro, na semana que vem, vocês já sabem. E aí já vai ser... Clássico Rei já vai estar batendo na porta. Mas a Eita. gente... Falar de Clássico Rei só depois que Só a bola depois. rolar agora, Já então, viu? deu um pouquinho. Já demos fala um pouquinho aqui. aqui da expectativa de campeonato cearense, hexacampeonato, mas semana que vem tem mais Fortaleza Cast. Quero agradecer ao Bandeira e ao Valeu, Breno Matia. por darem baile aqui Ô, hoje. A rapaz. gente traz o Bandeira, não tem como ser Foi bom, diferente. foi bom, É. foi bom, foi E bom. você Ah, viu, não, Breno. você viu que Sanfoneiro, teve, né? teve estranhamento, não tem como. É o Todo Breno. Não tem vem- como, não tem eu como. gosto Tem do que ter Breno. o Eu embate. gosto de concordar com as coisas do Breno. Se fosse o André, você iria discordar. Né? É. Aí você discorda comigo. E agradecer, claro, a todo mundo que está aqui acompanhando, que viu pela TV Diário, toda sexta, 8h30 da noite. Viu pelo YouTube do Jogada? Aliás, se inscreve aí, deixa seu comentário e o like também, ou então no seu tocador de podcast preferido. Semana que vem tem mais Fortaleza Cast. Tchau, tchau, obrigada pela audiência.